Vamos lá, seguir o mesmo ritmo, né? Dar atenção, prestar atenção, fazer silêncio. E assim, no momento que abrir para fazer as perguntas, a gente faz as perguntas, beleza? Dia. Vamos segurar porque a gente começa. Aí tal, eu, isso, aquilo, tal, não sei o quê, e acaba que a coisa não vai fluindo. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui o nosso material de hoje. Pronto, ok, vamos lá. Todo mundo está visualizando o slide? Sim. Sim. Exato. Pronto, ok? Beleza. Então, a gente vai trabalhar hoje nesse tripé aqui, ó. Sustentabilidade, consumo e reutilização. O que é que a gente traz nessa proposta? Uma ideia de unir as nossas três disciplinas, que é a questão do empreendedorismo, artes e a robótica. Dentro desse contexto que a gente está falando agora. Só passar aqui o primeiro. Isso aqui foi um tema que a gente debateu em sala, a gente refletiu, assim, a gente teve a oportunidade de refletir com algumas salas, dentro da perspectiva do empreendedorismo, que é a questão do eu quero ou eu preciso. Será que tudo que eu compro, tudo que eu já comprei, realmente é algo que seria uma necessidade vital ou teria uma importância relevante para a minha vida? Quantas vezes a gente já passou pela experiência, né, de comprar alguma coisa e daqui a algum tempo a gente nem lembrar que tinha comprado essa coisa. Dizer, ah, pô, eu nem lembrei que tinha isso, nem lembrei que tinha comprado isso. Ou então muitas vezes a gente procura e acaba nem achando, né? Porque isso é um sinal de que a gente não comprou algo que realmente iria entrar em utilização, que a gente realmente iria fazer uso. As meninas, a questão de maker, né? As makers, pincéis de maquiagem, os meninos, a questão sei lá, brinquedos, coisas desse tipo. A gente sempre acaba caindo nessa Gamer. tentação. Sempre acaba caindo nessa tentação, né? De ver aquela vitrine lá bonita, ver aquela vitrine com aquela placa de promoção. Isso é pau, né? Isso pega a gente de uma forma realmente despreparada. Aquela placa, promoção, tudo com 50% de desconto. Aí o que é que passa no inconsciente? Se eu não levar, eu estou perdendo uma oportunidade. Quando muitas vezes a coisa nem acontece dessa forma, né? Porque assim, se você imaginar, todo produto em sua fabricação, ele acaba utilizando recursos naturais. Nós sabemos que o plástico vem de polímeros naturais, que é a questão do chumbo, do ferro, do alumínio. Todas essas questões eles passam por utilização de recursos naturais. Só dar um exemplo para a gente imaginar. Quando a gente compra uma roupa, ou melhor, no processo de fabricação de uma roupa, seja uma calça, uma blusa, uma bermuda, ela passa por processos de lavagem e de tintura na sua fabricação. E todo esse, a gente sabe perfeitamente que a questão do processo de lavagem, principalmente, ele é composto por quê? Água e produtos químicos, como água sanitária, alvejantes e etc. E para onde vai toda essa água? Ou diretamente para os rios, ou cai de repente em algum esgoto, que vai percorrer um caminho um pouco mais longo, mas que vai cair lá no rio novamente, no rio que vai desaguar no mar. Então, só para a gente pensar no quão sério é a questão de comprar algo sem realmente ter uma necessidade, só para a gente pensar nisso, para a gente ilustrar melhor na cabecinha da gente, será que o valor que a gente paga numa blusa, numa calça, será que esse valor consegue realmente pagar aquele prejuízo que foi causado à natureza? Ou será que ele custeia apenas o custo de produção, o custo de fabricação que a empresa teve, né? Só para deixar mais claro para a gente, além desse custo de produção, o custo do tecido, da linha, das pessoas que costuraram, etc., existe um custo que talvez seja um custo mais sério, que é justamente o custo da depreciação, o custo da degradação, da destruição da natureza. E que, assim, mesmo que nós pagássemos, tipo, 10 vezes mais naquela peça de roupa, isso talvez não fosse suficiente para custear esse prejuízo. Né? Então fica já um alerta bem grave logo de cara, para a gente estar pensando realmente no que a gente precisa, para que a gente realmente possa estar fazendo essa compra, pensando que isso tem um impacto maior, não só nos nossos bolsos, né, no bolso dos nossos pais, tal, mas assim, diretamente na natureza. E qual seria o peso de realmente se manter nessa posição de querer ter? Eu preciso comprar, eu preciso adquirir.
quais seriam as principais motivações desse processo? Muitas vezes é a questão da moda, né, o modismo. Muitas vezes é a questão do mas todo mundo tem, mas todo mundo faz, mas todo mundo usa. E, de repente, será que existe a mesma necessidade na sua vida que existe na vida do outro? Ou será que o outro realmente está priorizando o ter, em vez de buscar a questão de ser? Porque, assim, existe uma questão muito, muito particular nisso aí, que quando você busca ser, o ter, ele vem por consequência. Quando você busca ser um bom estudante, um bom filho, futuramente um bom profissional, uma boa pessoa, as coisas vão acontecendo naturalmente. O universo vai nos dando as respostas necessárias, não é isso? Então, assim, assim, um bom emprego, uma boa família, uma boa, um bom reconhecimento, isso é tudo consequência de quem nós somos, né? O ter deveria ser algo realmente secundário, né? Primeiro eu busco minhas qualidades, primeiro eu busco fortalecer meus pontos fracos enquanto pessoa, enquanto filho, enquanto aluno, para depois buscar ter, para depois buscar conseguir, né? Em uma das salas, eu não lembro se foi o sexto ano, a gente citou até o caso de duas MCs, a gente fez uma comparação de duas adolescentes que são MCs, Foi. né? Assim, não cita nomes dela, que o vídeo vai para o YouTube, mas assim, uma mora numa grande capital, que é o Rio de Janeiro, o pai dela é um produtor musical, envolvido no meio musical e tal. Essa menina nunca conseguiu ir muito além. Ela caiu na graça, assim, com os falsetes, umas coisas, ninguém diz o nome, por favor. Ela caiu na graça com os falsetes, umas coisas, mas assim, nunca conseguiu ir muito além, né? Ela tinha possibilidades, ela tinha condições, ela conseguia ter possibilidade de ir além, mas não conseguiu chegar. Fica naquela média ali, naquele meio, mas não avança. Enquanto a gente tinha outra MC aqui da periferia do Recife, que o que tinha era dois amigos, né? O que ela tinha era dois amigos, um para levar ela numa bicicleta e o outro para sair filmando, fazendo o vídeo dela. E o resto foi tudo aquilo que ela era, aquilo que ela conseguiu ser. Foi a questão da criatividade, a questão de conseguir realmente montar uma ideia. E assim, essa pessoa que morava na periferia, que praticamente só contava com o que ela pensava, com sua criatividade, que é o ser, ela conseguiu emplacar uma música no carnaval, ela conseguiu de repente chegar bem mais além do que aquela outra MC lá do falsete, e fica sempre naquela média, né? Então essa é a real diferença entre o ser e o ter. Então fica nessa ideia pra gente. Quando a gente consegue ser, quando a gente é, as coisas acontecem por consequência. A gente consegue realmente ter coisas e chegar em lugares que a gente nem imaginava, né? De uma forma estruturada, de uma forma realmente pé no chão, né? A gente viu também essa imagem aqui em algumas salas, tratando dessa questão de que dentro da visão consumista, essa figura de cima, a do carro, ele é o bem-sucedido. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para estar marcando também algumas coisas. Essa figura aqui, ó, ele é o bem-sucedido. Tá bugou aqui o meu negócio. Pronto, minha setinha aqui. Essa figura aqui, ele é o bem-sucedido. Enquanto esse outro aqui, ele é o fracassado. Então, se a gente puder ver, dar só um pouquinho de atenção aqui no semblante do bem-sucedido e no semblante do fracassado, a gente consegue realmente fazer esse paralelo, né? De qual é a importância de ser e qual é a importância de ter. Porque, de repente, nesse aspecto aqui do bem-sucedido, a gente pode imaginar que, de repente, está mais propício aí para se envolver num acidente, para ter um infarto, um AVC, qualquer que seja a possibilidade de se ferrar. Enquanto esse fracassado aqui, ó, a gente não consegue mensurar ou não consegue saber exatamente qual é a situação dele, mas assim, pelo menos o semblante que a gente consegue enxergar aqui é de paz, é de tranquilidade, é de alguém com dever cumprido, é de alguém que realmente está bem. E além de tudo, está cuidando da saúde, né? Está caminhando aí e está prevendo já um monte de males. Verdade. Perpassando isso aí, a gente chega numa definição de consumismo,
que é o ato que está relacionado ao consumo excessivo. Chama a atenção de vocês aqui para essa palavra aqui, ó, excessivo. Ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. Me chama a atenção de vocês para essa outra palavrinha aqui. Por que das duas palavras? Porque ambas palavras, tanto excessivo quanto exagerado, ela já mostra que, dentro da sua natureza, da sua construção, ela mostra algo que está além do normal, que está além do comum, que está além do necessário. Então, se a gente caracteriza duas palavras que retratam isso, que esse conceito ele é algo além do necessário, a gente já consegue perceber que é algo que não é bom, que é algo que não nos ajuda, que é algo que realmente tem uma parafunção na nossa vida, né? Que tem uma função Desnecessário. Oi? Tem uma Eu função falei, é desnecessário esse consumo. Eu não te entendi, desculpa. Repete, por Eu favor. falei que é desnecessário esse consumo. Justo, perfeito. Já traz duas palavras dentro do seu conceito que já mostram que existe uma função distorcida, não é isso? Que existe algo além do nosso necessário. E aquilo que é além do necessário é algo que a gente pode ficar sem, é algo que a gente pode esperar um pouco, é algo que a gente pode repensar, é algo que a gente pode estar realmente avaliando se é necessário, se realmente deve ser feito ou não. Beleza? Trazendo aqui para vocês, para conhecimento, alguns tipos de lixo, que muitas vezes a gente cai na tentação de pensar que lixo é lixo, né? Ah, terminou lá, acabou o uso, o que não serve é lixo, vai para o saco, vai lá para o lixão e tal. Mas assim, existem esses tipos de lixo aqui, os 6 tipos, que é o lixo doméstico, que também é chamado lixo domiciliar, né? Ou residencial, que é tudo aquilo que é produzido dentro das nossas residências, como principalmente resto de alimento, embalagens plásticas, papéis em geral, plásticos, entre outros. Depois a gente vem a questão do lixo comercial, que ele é mais composto pela questão das embalagens, papelões, plásticos, etc. Coisas que são usadas e descartadas em maior quantidade pelas indústrias, pelo comércio. Vem o lixo orgânico, foi justamente o que o professor Bruno falou lá para fazer dentro daquele processo de juntar com a terra, depois colocar água, que é o processo de compostagem, né? Se eu não me engano a palavra é essa, que é justamente a partir desse material orgânico aqui, ó. Setinha aqui para a gente não se perder, setinha aqui. Justamente esse composto orgânico, que é justamente o processo onde nós vamos estar devolvendo aquilo que a natureza nos deu. Pelo menos uma pequena parte, né? A gente está devolvendo os nutrientes, devolvendo todo aquele composto, aquela matéria que a natureza nos deu, devolvendo um pouquinho para ela. A questão do lixo industrial, que pode variar de muitas formas, né? Ele traz aqui embaixo. O lixo, lendo aqui nesse parágrafozinho aqui, ó, o lixo industrial ele é bastante variado, podendo ser representados por cinzas, que é justamente como tem aqui na imagem, a dispersão dos gases através das chaminés, através das queimadas e outros modos, podendo ser representados por cinzas, lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plástico, papel, madeira, fibra, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas. E nessa categoria inclui-se também grande quantidade de lixo tóxico. Esse lixo que necessita de tratamento especial pelo seu potencial de envenenamento. Né? Isso aqui depende muito do ramo que a empresa atua, para que exista essa dispersão, né? De qual é a natureza da dispersão do material, qual é a natureza do material que ela joga fora, que ela polui o meio ambiente. E aqui a gente vai seguir, né, dentro daquele nosso contexto, da nossa proposta de artes e robótica e sustentabilidade, a gente vai seguir de uma forma mais segura, mais agarrada na questão do lixo eletrônico, que são aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, e seus componentes, incluindo acumuladores de energia, como pilhas, baterias, e lâmpadas fluorescentes e produtos magnetizados, de uso doméstico, industrial e comercial.
Aqui já tem uma diferençazinha aqui que é bom, é interessante a gente falar, que é a questão dos eletrodomésticos e dos eletroeletrônicos. Vocês lembram daquele circuitozinho elétrico que a gente fez na sala, que era um condutor, uma fonte de energia, um condutor elétrico e um componente, onde nós acendemos um LED, ligamos o motor e etc. Sim. Justamente, esse material, esses aparelhos eletrodomésticos, eles contam unicamente com circuitos elétricos, como é o caso do liquidificador. Se a gente pensar na construção de um liquidificador, ele está bem caracterizado com aquele circuito que a gente mostrou, que é justamente uma fonte de energia, que é a tomada, um interruptor, que é o sistema de giro, lá né, onde aumenta a potência ou diminui a potência, e um componente, que é o motor. Todo o resto é narrativa, todo o resto é plástico, são adaptações. Mas dentro do conceito do que a gente viu lá naquela introdução a conceitos elétricos, a circuitos elétricos, o liquidificador está totalmente dentro daquilo ali. Não está nada além. Né? Então, os eletrodomésticos, os aparelhos que são eletrodomésticos, eles se pautam nessa questão da utilização de circuitos elétricos. Já os eletroeletrônicos, eles utilizam, além de circuitos elétricos, componentes eletrônicos, como placas aqui, ó, eu tenho uma plaquinha aqui, só para a gente estar vendo aqui, isso é uma plaquinha de memória, que só para a gente ilustrar a questão de circuitos eletrônicos, né? Que a gente ainda não chegou nessa etapa lá nas aulas de robótica. Mas aqui, ó, circuitos com componentes, que são casos das televisões, que são casos dos computadores. As geladeiras antes estavam nesse processo de eletrodomésticos, né? Nessa classificação de eletrodomésticos, mas hoje já estamos eletroeletrônicos, porque assim, geladeiras cada vez mais inteligentes, né? Uma questão de gelo seco e tal, que acabam incorporando essa questão de circuitos eletrônicos. E vamos seguir aqui. Uma definição de lixo eletrônico também é o lixo, onde vocês verem ou ouvirem essa expressão aqui, ó, ela justamente está tratando do lixo eletrônico. Esse Ezinho aqui, ó, é o ED eletrônico. Beleza? Então aqui, ó, grande amontoado de impressores, de monitores, tal. Eu já tive a oportunidade de estar num lugar como esse e realmente até o gás, até o ar que se respira no ambiente, ele tem alguma diferença. Devido justamente a esses componentes aqui, ó. Deixa eu só pegar uma placa maior aqui. Devido a esses componentes aqui, a gente consegue ver, principalmente esses componentes aqui, ó. Eles têm. Deixa eu só tentar ajustar aqui para ver se dá para alinhar melhor. Devido a esses componentes aqui, principalmente, que são os capacitores, eles funcionam com uma questão de óleo. Quando a corrente elétrica passa por ele, ele tem uma espécie de óleo dentro dele, que essa efervescência do óleo, né, o óleo vai tipo esquentando, ele consegue conduzir uma corrente para o próximo estágio da placa. Então, assim, geralmente, quando as placas vão para o lixão, esses componentes acabam sofrendo rupturas, né? Seja a ruptura no próprio uso, que muitas vezes quando uma placa queima, esse capacitor ele estoura, ele abre e o óleo começa a vazar, ou até no amontoado de placas, né? Uma placa batendo na outra, o choque mecânico, né? Uma placa batendo na outra, tá um componente batendo no outro, acaba estourando esse... Hã? Tô vendo nada, tô vendo paisagem aí atrás, não tô vendo nada de com negócio eletrônico Porque aí. Professor, você vai ter que tirar a paisagem. Beleza, ótima observação. Deixa eu só voltar aqui no Meet, porque realmente o chroma key, ele mata a paisagem, né? Vai ser rapidão aqui. E obrigado pela observação. Pronto, saí aqui do mundo da fantasia, voltei para o mundo real. E aqui, essa placa aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, são esses aqui os capacitores. Deixa eu só tentar aproximar um pouquinho mais. Esses aqui são os capacitores, ó, que funcionam justamente com óleo. Foi para isso aqui que eu estava apontando, quando eu falei com vocês. E assim, tanto ele pode estourar, quanto a questão de uma placa batendo na outra, lá no meio do lixão, né, tudo desordenado, e começa a vazar óleo. E assim, um pouco de óleo de uma placa, um pouco de óleo de outra, aí vem os gases que tem
dentro dos monitores mais antigos. Aí vem outros componentes, que são os capacitores cerâmicos, que também, quando começam a quebrar, já exalam outro tipo de componente na atmosfera. Então, assim, realmente é muito prejudicial. Realmente é algo que merece muito da nossa atenção, a questão do lixo eletrônico. Tem alguém com o microfone ligado, celular ligado? Estou ouvindo aqui uma repetição aqui de áudio, por favor, desliga. Então, seguindo, né? O lixo eletrônico também é conhecido como e-lixo, é gerado a partir de aparelhos eletrodomésticos. Todo mundo está vendo, né? Continua compartilhando, né? Dá um ok para mim aí, por favor. Ok. Beleza. Ok. Ok. Pronto, Ok. fechou? Ok, Ok. entendido? Ok. Ok. A partir de aparelhos eletrodomésticos... Professor, Oi? repete o que o senhor falou agora, por favor. Travou aqui. Pronto, repito agora. O lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo, que foi o que a gente viu lá. Vou pegar minha canetinha de novo aqui. Conhecido como e-lixo, que foi o que a gente viu lá no slide anterior, é gerado a partir de aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos e seus componentes, incluindo acumuladores de energia, como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos magnetizados e industrial e comercial. Dentro de alguns componentes, quando ele fala de produtos magnetizados, dentro de alguns eletrodomésticos e eletroeletrônicos, existem a necessidade de campos magnéticos para poder funcionar. Inclusive, eu até ia trazer uma peça, mas eu esqueci na correria, que é o magnetron. Ele fica dentro o forninho lá da cozinha, do micro-ondas. Ele gera um campo eletromagnético para que aquela radiação possa ser ampliada dentro da estrutura do micro-ondas. Então, ele é uma peça quadrada de alumínio que tem vários anéis de ímã para que justamente formular esse campo magnético. Então, justamente, estou falando isso aqui só para vocês terem uma ideia do que são esses produtos magnetizados, aqui que eu estou circulando, que o slide está para a gente. Todo mundo adora trocar de celular, comprar um notebook ou uma televisão nova. Gostamos de estar sempre em dia com as novidades tecnológicas. Certo? Todo mundo pensa, ninguém responde. Todo mundo pensa, certo? Certo, não é isso? Isso é uma realidade na vida de todo mundo. Todo mundo adora trocar de celular, comprar um notebook novo, uma televisão. Gostamos sempre de estar nas novidades tecnológicas. Até pela questão de melhor câmera, né? Aí que já gera a questão de uma melhor selfie, de uma melhor filmagem. E assim essas necessidades vão entrando de forma sutil na nossa vida, né? E para onde vão os eletrodomésticos que deixamos de utilizar? Né? Hoje, o sonho da maioria do pessoal, assim, entre uma determinada faixa etária, é ter aquele iPhone 11, iPhone 12, iPhone X e tal. E caso você comprasse esse iPhone hoje, o que você faria com o seu telefonezinho? Telefonezinho de forma gentil, né? Não menosprezando o Eu aparelho ia de ninguém. vender, claro. Né? Alguns iriam vender, Consegui o outro. alguns iriam vender, alguns iriam deixar guardado. Eu acredito que uma boa quantidade iria deixar guardado, naquela perspectiva. Imagina se meu iPhone for roubado. Imagina se eu perder o meu iPhone. Imagina se. E eu vou deixar aqui guardado, porque se o telefone quebrar da minha mãe e do meu pai, a gente já tem um para usar. E justamente nessa ideia de deixar guardado, de começar a deixar sem uso, a gente acaba cometendo a questão dos acúmulos de lixo eletrônico. Os acúmulos que acabam se tornando, no decorrer do tempo, a construção ou a formação ou o amontoar, né? Juntar lixo eletrônico nas nossas casas. Acaba dando nisso. O que fazer com lixo eletrônico? O lixo eletrônico não pode ser descartado junto com o lixo comum, pois possuem metais pesados que podem causar danos ao meio ambiente, à saúde das pessoas e dos animais. Deixa eu só seguir, eu ia circular aqui, mas eu vou seguir, depois a gente retorna.
O Brasil aprovou em 2010 a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, onde cria a chamada expressão chamada logística reversa. Cadê a minha caneta? Está aqui. Onde se criou a expressão logística reversa. Só para a gente estar entendendo essa expressão, quando os fabricantes conseguem chegar às lojas e as lojas conseguem chegar até o consumidor final, que somos nós, está existindo aí, nesse momento, uma cadeia logística, uma cadeia de entrega, uma cadeia de transporte, né? Tudo isso nessa relação de entrega do fabricante até as lojas, que são os vendedores de varejo, que são os grandes vendedores, e até chegar ao consumidor final, que somos nós, existe uma cadeia logística. Então, o que foi determinado nessa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Aqui, ó, ficou torto, mas é isso aqui. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Que todos os fabricantes, eles teriam a obrigação de recolher os materiais, fazendo uma logística reversa, que seria justamente, uma vez entregue por ele, uma logística inicial, né? Uma logística de entrega, esses produtos deveriam fazer uma logística reversa, voltando do consumidor final até o varejista, que é a loja, e até o fabricante. Para que voltar ao fabricante? Para que ele possa triturar esses materiais, possa reutilizar eles dentro do seu processo de fabricação. E assim estaríamos justamente diminuindo o impacto lá naquele consumo de recursos naturais. Como nós falamos lá na questão do plástico, lá no início, né? Falamos da roupa, do processo de lavagem, etc. Quando nós pegamos esse processo através de uma logística reversa e fazemos com que ele chegue lá no fabricante novamente, e ele vai fazer esse processo de reutilização do plástico, do metal e também dos componentes prejudiciais às pessoas e aos animais, como fala aqui anteriormente, a gente vai estar, além de tirando todo esse risco dos nossos afluentes, das nossas matas, das nossas florestas, nós vamos estar diminuindo o impacto direto nos recursos naturais. Então, a gente vem aqui, ó, ok, isso aqui, logística reversa. Então, a gente vem para essa questão dos danos que podem ser causados ao meio ambiente a partir dos metais pesados que o lixo eletrônico possui. E quando o lixo eletrônico se torna um problema, esses materiais, quando jogados em aterros não controlados, lixões, podem contaminar o solo e atingir o lençol freático. A gente sabe lá, né? O lençol de água subterrâneo, que é justamente quando a gente cava o poço, que aquela água vem lá do lençol freático. E caso a água venha a ser utilizada na irrigação, isso aqui é super importante, na irrigação, criação de gado, ou mesmo no abastecimento público. Essa irrigação é uma coisa super séria. Porque já imaginou se existe um lixão com resíduos eletrônicos e esse lixão consegue atingir o lençol freático e em alguma distância lá, em outro lugar, um lugar distante desse lixão, um produtor de verduras, frutas, etc., cava um poço artesiano, perfura o poço e atinge esse lençol freático contaminado, e com essa água contaminada, ele começa a fazer a irrigação de frutas, de verduras, etc. Vocês já imaginaram a quantidade de doenças que vai ser proliferada a partir desse alimento? Vocês já imaginaram a quantidade de problemas, de doenças, de questões de saúde que ia ser disseminada a partir dessa produção, dessas frutas e verduras, etc. E que, assim, sem ninguém nem ter, de imediato, noção do que estava acontecendo. Só quando viesse um surto, uma questão de doença, que fosse fazer análise da fruta, análise da água, etc., iriam chegar até a situação. Né? O problema é que é difícil, esse parágrafo de baixo aqui, é que é difícil encontrar lugares apropriados para o descarte. Nem sempre os municípios possuem locais apropriados, ponto.
Uma alternativa é ligar para o fabricante do aparelho, que, por lei, deve dar destino ambientalmente correto, que é justamente o que a gente viu aqui na questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela estabelece que, por lei, o fabricante tem que dar esse destino. Só que, daqui que a gente contacte o fabricante, chega até o fabricante e consiga fazer todo esse processo, existem algumas etapas, né? E muitas vezes a vida corrida, muitas vezes essa ocupação que a gente tem naturalmente não permite. O lixo eletrônico é a saúde. Dentro dessas plaquinhas aqui, ó, como eu falei para vocês, existem vários compostos. Existe o chumbo, o mercúrio, o níquel, o arsênio, o cadmio, o PVC, que é o plástico, e existe o lítio. E o lítio está muito presente nas pilhas e baterias, né? Então, todos esses aqui causam complicadores na saúde de forma direta. Aqui nós temos alguns percentuais, né? Que em 2014 o mundo todo produziu cerca de 42 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Cerca de 7 quilos por pessoa no planeta. Vindo aqui para baixo, né? Aqui para esse último aqui. Um brasileiro descarta 7 quilos de lixo por ano, enquanto um americano descarta 29,8 por ano. E aqui nós temos alguns metais, ó, que são extraídos justamente dessas placas, que precisam passar por processos industrializados, para serem separados, né? Separar o que é níquel, o que é mercúrio, o que é arsênio, que assim, provavelmente na nossa casa, nós não vamos conseguir fazer isso, além de todo o perigo envolvido de lidar com esses compostos. Em um computador, como nós conhecemos um computador, 94% dos componentes podem ser reciclados. Então, prova que, assim, é uma das grandes fontes de reciclagem e é um dos grandes vilões, né, dentre o conjunto do lixo eletrônico. Eu quero mostrar para vocês agora algumas formas Como alternativas. assim, pedra de mercúrio? O mercúrio, ele é um componente e ele está presente em algum desses pontos aqui minúsculos aqui, ó. Você pode ver que as quantidades são baixas, né? Para você conseguir, tipo, 10 gramas de mercúrio, de chumbo, você vai ter que derreter e trabalhar muitas placas dessas. Dentro desse processo aqui, a gente pode ver, deixa eu só tentar aproximar ao máximo, dentro desses pequenos componentes, a gente consegue ver algumas estrinhas, que são justamente os condutores elétricos. Eles têm um papel justamente daquele papel alumínio que nós colocamos lá no nosso circuito elétrico. Eles fazem justamente aquele papel aqui, ligando componentes a componentes. Então, essas trilhas aqui contêm até ouro, só que em baixas quantidades, né? Para a gente chegar, tipo assim, 10 gramas de ouro, é ter que trabalhar, sei lá, acho que uma carreta de placa-mãe. Mas, assim, existem todos esses materiais aqui e quando começam a ser descartados sem controle, eles acabam levando grandes quantidades, porque soma o meu, mais o seu, mais o do vizinho, mais uma empresa que descarta 10 computadores, a outra descarta 20, e esse somatório, no meio ambiente, acaba tendo um grande impacto. Beleza? Existem formas alternativas de estar se reciclando esse lixo que estão totalmente ligadas ao artesanato, às artes, à robótica e a outras situações alternativas. Essas aqui são uma delas, ó. A gente pode ver que aqui uma pessoa pegou um gabinete de computador e transformou em uma estufa para estar justamente cultivando hortas, frutas e etc. dentro da sua casa. Transformou numa estufa. Aqui nós vemos ó, um monitor velho, aquele monitor CRT, né? Aquele antigão, que hoje praticamente a gente não vê muito, transformado em uma caminha de gatos. Que assim, existe cama de gato, de cachorro, de vários animais. Aqui, ó, transformou num vaso, deu uma pintada, tal, uma customizada e transformou em vaso para o jardim. Aqui a gente já vê, ó, transformou em lixeiras, que essa é justamente a parte plástica do monitor, né? A parte da caixa do monitor.
Aqui nós vemos artesanato feito com teclas de teclado. Vários artesanatos. E existem vários outros que eu não coloquei aqui. A gente pode ver, ó, capa de caderno, chaveiro, porta-trecos aqui, bolsas, porta-canetas e etc. Aqui nós vemos a arte produzida com componentes eletrônicos. Isso aí é legal. Componentes que iriam justamente liberar as suas essências, os seus compostos lá no meio ambiente. Então, eles foram retirados dos produtos e foram realmente criados artesanatos, que estão em grandes lugares. Existem exposições de artes a partir de lixo eletrônico, de materiais sustentáveis. Aqui tem mais alguns aqui, ó. Um escorpião, uma aranha, o outro patinador, ouvindo um sonzinho. E assim, é infinito essa questão. Isso vai até onde o único limitador dessa questão é justamente a criatividade. É justamente a criatividade. Assim, nós temos muitos projetos para desenvolver com vocês, vários e vários. Só que a questão do isolamento, toda essa questão que a gente já sabe, já conhece, acaba limitando. Mas, assim, projetos envolvendo arte, robótica, reciclagem de lixo e todo um universo que a gente vai trabalhar daqui para o fim do ano, se Deus permitir para a gente aí, Deus quiser. Aqui, ó, tem algumas formas de reciclagem que é a criação de brinquedos. A questão de artefatos que já tem uma espécie de automação, que ele consegue se mexer. Alguns de forma controlada e alguns de forma autônoma. Só soltar o videozinho aqui para vocês. Isso são, como eu falei para vocês, brinquedos, processos robóticos, construídos totalmente a partir de reciclagem. Alguns autônomos como esse e outros controlados. Esse aqui, ó, um robozinho de controle remoto totalmente feito de papelão, de tampinha, que é justamente como eu mostrei para vocês, né? O processo que eu fiz, aquele robô do carnaval, o processo que eu fiz do labirinto elétrico, totalmente de reciclagem. Esse aqui, ó, eu conheço esse pessoal, o professor desse pessoal é um grande amigo meu, ele é realmente muito top, esse pessoal, muito top. Um pessoal de periferia de Fortaleza, que realmente vale muito a pena conhecer. Onde ele utilizou um controle de um Sky quebrado para fazer o controle remoto do robô. Que é um robô controlado, um robô bípede, né? Andarilho, como eles falam. Aí você pode dizer, mas professor, e até onde a gente pode chegar com essa questão de produzir materiais com lixo eletrônico? Eu digo para vocês que a gente pode chegar bem longe. Utilizando lixo eletrônico com todas as suas possibilidades. E quando acabam todas as possibilidades do lixo eletrônico, nós temos um componente chamado Arduino. Alguns alunos aqui já fizeram um curso, já trocaram ideia comigo aqui, de que estão fazendo esses cursos, e que é muito bom. E assim, ele promove o controle, ou a forma de controlar de forma mais minuciosa, vários motores, vários LEDs, várias situações, para que, junto com o lixo eletrônico, nós possamos ter infinitas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês agora um videozinho muito curtinho de um projeto que eu estou trabalhando com um amigo meu, que assim ainda não está pronto, mas que vai estar pronto daqui a algum tempinho, e assim, a gente vai estar vendo esse projeto aqui, na prática, junto com todo mundo. É isso aqui, ó. Ela é uma impressora que segue o mesmo raciocínio da 3D, só que utiliza uma canetinha. Então, essa canetinha... Professor, eu ia fazer um negócio desse para eu não poder escrever a tarefa. É bom. Aí, vê só, essa canetinha, ela tá, tipo, imprimindo... Professor, quando o senhor fizer, o senhor me manda dizendo os materiais para fazer também? Não, isso aqui... Professor, depois me manda esse vídeo que eu quero ver direitinho. Pronto, vamos Muito legal. Professor, muito interessante isso aí. Vamos entender o que está acontecendo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Uai, professor, escreve, eu quero uma dessa aí. Vamos lá? Vê só, ela está... Aqui, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu Deixa eu dar uma também, pausa. professor, dá de presente. Pera, deixa o professor Vou só falar. dar uma pausa aqui no vídeo, vê só. Essa estrela que ele está fazendo aqui é justamente essa estrela que está na tela do computador. Então, nós lançamos o desenho para o computador e ele manda
em informações para que a impressora possa começar o desenho. Ah, entendi. Segue o mesmo processo, o mesmo raciocínio da impressora 3D, da CNC, que eu não sei se vocês já viram, que é uma forma de corte de madeira, e hoje se faz muito, tipo, nomes de MDF, né? Aquela madeirinha fininha, Professor, que é justamente feita a partir desse processo. A gente está trabalhando nesse processo, que vai finalizar ele daqui a alguns dias, e assim, o que a gente manda na tela do computador, ele acaba sendo desenhado aqui, que é justamente a ideia do lixo eletrônico, que se a gente puder perceber, esse suporte aqui, onde a caneta está colocada e tal, são aqueles gravadores de DVD de computadores, que hoje praticamente nem se usa mais, né? Porque tudo é USB, tudo é pendrive e tal, junto com o Arduino, que é esse amontoado de fios aqui no lado esquerdo do processo. Então, assim, a gente realmente consegue ir extremamente longe. Professor, Arduino foi para fazer ela? Hã? O senhor usou o Arduino para fazer ela? Justamente, Arduino com lixo eletrônico. Deu trabalho, não deu, professor. onde é que o senhor achou lixos É um processo, eletrônicos? O senhor é um achou processo. ou, tipo, Os gravadores de DVD a gente achou, né? Eram gravadores quebrados, que assim não tinham mais utilidade, porque não estavam mais gravando, não estavam mais funcionando, né? Até para leitura de CD não estava funcionando. Então a gente utilizou. E a questão do Arduino a gente comprou, né? É justamente quando é a fusão das novas tecnologias com o lixo eletrônico. Então, assim, é necessário aprender a fazer. Além de obter conhecimento teórico, é preciso colocar em prática. Isso aqui é um dos pilares da educação que foi definido pela Unesco, que é justamente um dos órgãos que avalia e direciona como a educação deve se portar e como ela deve acontecer no planeta. E é importante que nós possamos ter a curiosidade de construir, ter a curiosidade de reutilizar, curiosidade de transformar, curiosidade de pegar aquilo ali que já é do lixo e pensar o que é que nós podemos estar fazendo. Na minha casa tem muito esse dilema, né? Se a minha filha estiver assistindo aí, ela vai estar rindo, porque assim, acaba tipo um detergente, aí não vou jogar fora, eu digo, pô, não joga fora agora não, que eu vou imaginar se a gente pode utilizar de alguma forma. Acaba um creme de cabelo, alguma coisa lá, uma embalagem de lanche, e eu sempre digo isso, não joga agora não, que a gente pode estar realmente pensando o que pode estar fazendo. Como aquele robozinho lá do carnaval, né? Se vocês lembram, eu utilizei a cabeça dele, eu fiz uma garrafinha de Yakult, porque justamente foi esse caso. Um lanche que ia jogar fora, eu disse, não joga essa garrafinha não, que a gente pode utilizar para alguma coisa. E justamente quando eu caí na construção do robô, eu disse, pô, tinha aquela garrafinha lá do Yakult que vai ser perfeito para a construção do robô. Então, assim, pensa dessa forma. O que eu posso estar fazendo para reutilizar aquilo que ia jogar lixo, jogar no lixo? E aqui eu quero apresentar para vocês um desenho da nossa amiga Estela, da nossa artista top aí do 9º ano. Eu pedi para ela fazer um desenho referente a esse momento da floresta, o momento de sustentabilidade, o momento de reflorestamento. E assim, eu acredito que aqui é uma árvore desmatada, mas que assim começa a florescer, né? Começa a trazer nova perspectiva de vida. Precisa agradecer, né, os professores por esse momento, um momento riquíssimo. Quem pôde aproveitar, prestar bastante atenção, percebe a riqueza, não é? Que são essas informações, tá certo? Então, os trabalhos direcionados, os professores vão estar colocando depois para vocês, direitinho, para a gente poder também depois mostrar o resultado dessas informações, desses aprendizados que recebemos hoje. Professor Edivaldo, obrigada. Professor Bruno, muito obrigada. Os alunos, cheiro, no final de semana, podem sair.